Oi, meus queridos, bom dia, a paz. É com muita alegria que estou com vocês aqui mais uma vez, de novo, aprendendo, divulgando junto com vocês aqui a palavra de Deus. Isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E que a gente nunca esqueça que tudo que a gente faz é tudo pela honra e pela glória do nosso Deus, em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje com a pregação de Billy Graham, hoje sexta-feira, 14 de abril, a pregação de Billy Graham é essa. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A Bíblia nos mostra que estamos vivendo os dias do homem, mas haverá um dia que será chamado o dia do Senhor. Mas mesmo em meio à falta de esperança, ainda há esperança. E essa esperança concentra-se no Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Hoje a vontade humana corre solta nesta terra, mas um dia somente a vontade de Deus será feita. Até lá estaremos sob as ordens dos reis para proclamar sua mensagem. Quando fazemos evangelismo, estamos obedecendo ao seu grande mandamento que nos manda ir e pregar. E ao agirmos assim, estamos apressando o dia da sua volta. Bom, queridos, muito bacana a pregação de Billy Graham para hoje. Muito legal, ele focando, né, na nossa missão de evangelizar, na nossa missão de espalhar a palavra de Deus, né, de divulgar, de semear a palavra de Deus. Muito legal, muito interessante, como sempre, né, como todas as pregações de Billy Graham. E né, eu ia falar coincidentemente, mas não é coincidência, né, nunca é, né, sempre é Deus preparando. Né? Quando eu vem alguma coisa na minha cabeça para eu ler, né, eu nunca pego a Bíblia e pego também o livro de Billy Graham, né? Onde tá os devocionais, aqui devocional de Billy Graham, nunca eu pego esse, a Bíblia, vejo que eu vou ler, né? Estudo, dou uma lida, é claro. Depois, no dia que eu for ler, daí que eu pego aqui a pregação de Billy Graham, o devocional de Billy Graham, né? E quando acontece isso, como está acontecendo hoje, né, o que ele falou aqui é exatamente o que eu vou falar aqui também hoje, né? Então, é Deus, né, instruindo, é Deus me direcionando, né, direcionando a todos nós, né, porque alguém precisa ouvir isso aqui mais uma vez, né? Talvez eu, talvez você, talvez nós dois, talvez todos nós, né? Então, muito bacana. Eu fico muito feliz quando acontece isso, que eu me sinto mais uma vez, né? Sendo usado pelo nosso Pai em nome de Jesus. Né? Então, a nossa reflexão hoje é o livro de Atos, né? Capítulo 4, versículo 20, onde ele diz o seguinte: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Então, queridos, né, a lição aqui de Billy Graham, que é para a gente evangelizar, né, que quando a gente faz isso, nós estamos apressando a vinda de Jesus, é muito bonito, eu nunca tinha visto dessa maneira, né, nunca tinha visto o papel de evangelizar nesse sentido, né, que daí estamos apressando a vinda de Jesus, a volta de Jesus, nosso Salvador, né? Então, muito bacana. Então, mais uma coisa que eu aprendi hoje. E aqui, nesse versículo aqui dos Atos dos Apóstolos, né? Aqui é Pedro e João que eles estão respondendo isso ao pessoal lá do cenáculo que queriam, né, castigá-los, né, porque eles estavam semeando a palavra de Deus, compartilhando, ensinando, né, a palavra de Deus, e eles tinham sido presos, estavam sendo ali interrogados, né, e daí o pessoal lá da sinagoga disse para eles, né, para eles pararem com isso, para eles não ensinarem, para eles pararem de falar de Deus. Daí, né, Pedro e João respondem isso, né,
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, queridos, né, que a gente também, que a gente haja como agiu Pedro e como agiu João aqui, né, que a gente não deixe de falar das coisas de Deus, das maravilhas que Deus fez e faz na nossa vida, né, nas mudanças que Ele faz na nossa vida, na mudança de comportamento, na mudança de pensamento, na mudança de atitudes, nas melhoras, né, nas conquistas que nós temos, sendo elas, né, quais forem conquistas pessoais, profissionais, conquistas também familiares, de tudo, né, que tudo que engloba a nossa vida, né, da diferença, se a gente parar para pensar, né, como estávamos há anos atrás e como estamos hoje, né, como quantas bênçãos que nós recebemos, quanto que fomos já abençoados pelas mãos do nosso Pai. Então, que a gente não deixe de falar das maravilhas que Deus faz na nossa vida, que a gente não tenha vergonha de conversar sobre Deus, de falar sobre Deus. Então, a gente tem que assumir esse papel, né, de evangelista também, né? Não é só evangelista, não é só quem escreve um livro, ou um pastor, não, né? Qualquer pessoa que esteja falando da palavra de Deus, esteja divulgando a palavra de Deus, é considerado um evangelista, sim. Então que a gente, né, tome essa atitude, que a gente não se acanhe de falar das coisas de Deus, de espalhar as coisas de Deus, de dizer quanto Deus trabalha na nossa vida, quanto nossa vida melhorou, né, desde que nós aceitamos a Jesus, desde que nós nos tornamos filhos e servos de Deus realmente na prática, né, falando das coisas dele, aprendendo, estudando, temendo, obedecendo. Então, que a gente sempre fale, né, quando tivermos oportunidade, que a gente fale. Se a gente não tiver, que a gente crie oportunidades e que a gente fale de Deus, que a gente divulgue as coisas de Deus, né, que a gente não se acanhe de maneira alguma. Billy Graham cita aqui, né, na pregação dele hoje, que daí estamos obedecendo, né, um mandamento de Deus, né, um ensinamento de Jesus, e está aqui no livro, eu até separei aqui, está aqui no livro de, acho que é Marcos, livro de Marcos, é isso mesmo, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, né, e diz, né, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, amém. Então, que a gente siga esse ensinamento, né, aqui, a gente siga, então aqui é Jesus, né, dizendo aos apóstolos, né, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, que a gente assuma, né, esse ensinamento aqui de Jesus e que a gente fale das coisas de Deus, que a gente não se envergonhe, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha receio de falar das coisas de Deus. É claro, né, sempre mantendo o bom senso, sempre mantendo a calma, mantendo a educação. Isso eu não preciso nem falar, mas é claro que a gente tem esse bom senso, né? Não adianta a gente querer forçar uma coisa, querer insistir numa coisa e ficar em uma discussão, que vira uma discussão, não, né? Nada disso, né? Tudo na paz, né? Tudo na paz, que a gente consegue conversar, que a gente consegue expor as nossas ideias, e aí sim a pessoa, né, sente interesse em conhecer mais, né? Então que a gente sempre fale das coisas de Deus, tá bom, queridos? Então hoje, né, sexta-feira, pense nisso. Se você fala com naturalidade, se você fala das coisas de Deus com espontaneidade, se você fala das coisas de Deus sem sentir vergonha, sem sentir receio, se você tem essa liberdade de falar das coisas de Deus e se sentir bem, se sentir orgulhoso de estar falando de Deus, de estar contando todas as maravilhas que Deus faz na sua vida, tá bom, querido? Pense bastante e, como eu sempre digo aqui, né, se tiver arestas para serem aparadas, que sejam agora, né? Esse é o momento, né? Pense nisso e, se precisar, né,
mude o comportamento, mude a sua atitude, mude as suas palavras, mude o seu jeito, mas continue focado em Jesus, continue focado em Deus e fale das coisas de Deus, que a gente não tenha vergonha, tá bom, queridos? Então é isso, muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria e que a gente possa realmente falar das coisas de Deus, espalhar, semear a sua palavra em nome de Jesus, tá bom, queridos? Fique você aqui à vontade, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, espero contar com a sua presença para a gente semear, para a gente compartilhar, para a gente pregar e para a gente aprender cada vez mais em nome de Jesus, tá bom, queridos? E a nossa oração para hoje é a seguinte: oração do dia. Enquanto vivo na esperança da tua volta, dá-me sabedoria e amor para alcançar aqueles que estão ao meu redor. Amém. É isso mesmo, que a gente alcance quem está ao nosso redor, falando, pregando a palavra de Deus e semeando a palavra de Deus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam que o que importa realmente é levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai e que Deus está no controle, que a gente nunca esqueça disso, nunca duvide disso. Deus está no controle. Ele estava, Ele está e Ele estará sempre. Tá bom, queridos? Obrigado, então. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós, que Ele nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria e que as nossas escolhas sejam abençoadas para que elas nos aproximem cada vez mais de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.